Quando eu vi, ele já tava no chão. Foi muito rápido. E é onde está o negócio. Como a gente tem que se comportar aqui se acontece um tipo de coisa dessa. Oi, gente, bom dia. Hoje eu tô falando com vocês. Aqui ainda é de dia. Hoje é sexta-feira. Eu tô aqui no meu trabalho e eu venho contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana num dos trabalhos onde eu vou, que é um trabalho com uma pessoa de idade. E infelizmente aconteceu algo muito ruim e eu quero dividir com vocês aqui nesse canal como foi essa experiência e como eu lidei com isso no momento. E então esse vídeo de hoje tá com a iluminação um pouco ruim, gente, porque como vocês podem ver, eu tô aqui, ó, no escritório e tá nublado hoje o dia e eu tô usando iluminação improvisada aqui, ó, do próprio consultório. E aí o meu patrão, ele tem uma ring light aqui, eu tô usando ela. Mas mesmo assim não ficou muito boa a iluminação. Mas eu vou gravar assim mesmo, porque em casa, agora minhas crianças estão de férias, porque aqui no final do ano, as crianças pegam como umas 2 semanas de férias, desde o final de dezembro até o começo de janeiro, depois que passa Reyes, que é uma segunda comemoração que eles fazem, continuação do Natal, e então as crianças voltam para a escola, é como se fossem as férias de inverno. Então eu não tenho como estar gravando sempre em casa, porque lá as crianças estão fazendo barulho, e então eu tenho que gravar muito tarde da noite. E como vocês sabem, eu já tenho um trabalho que eu faço fim de semana, que eu trabalho como garçonete. Então mais tarde eu vou trabalhar, não vou ter como gravar vídeo pra vocês à noite. Então esse vídeo vai sair com essa iluminação mesmo, eu peço desculpa, mas é o que tem pra hoje. Então, gente, o vídeo de hoje é falando sobre algo que aconteceu comigo em um trabalho que eu fui fazer essa semana. Eu tava substituindo uma amiga minha num trabalho que ela faz, que é limpar uma casa de uma família de idosos. O que acontece? Eles são bem velhinhos já, inclusive a mulher dele, né? Eles vivem o casal junto. E a mulher dele tem Alzheimer e ele já é um senhor de idade que também tem suas dificuldades para andar, tem aquelas coisas da velhice, né, gente? Não é que ele tenha uma doença forte, não, mas ele já tem os anos que pesam nele. E o que acontece? Essa amiga minha teve que se ausentar dos seus trabalhos que ela fazia, e porque ela tinha que passar por uma cirurgia no joelho, então ela não ia poder trabalhar dentro de 2 meses. E aqui, como você trabalha, quando você trabalha em um trabalho que não tem papéis, que é um trabalho em negro, né, que você recebe sem pagar impostos, então geralmente são esse tipo de trabalho, que é trabalhar numa casa de uma família, trabalhar limpando como diarista, ou então os homens trabalham em obra, trabalham nesses tipos de trabalho que vocês já sabem. Então, para não perder esses trabalhos, quando alguém tem que fazer algo desse tipo, como uma cirurgia, o que você faz? Você pede para algum conhecido seu te substituir até que você possa voltar. E foi isso que a gente fez. Então, eu fiquei nessa casa para ela 2 meses e na quarta-feira era meu último dia lá, porque eu já tinha feito esses 2 meses, que foi novembro e dezembro, né? Então era meu último dia agora dessa semana que eu tinha que ir. Gente, e ao estar lá limpando aconteceu algo muito triste e eu vou agora contar pra vocês com detalhes, mas basicamente foi, eu cheguei pra poder limpar tudo normal, tudo certinho. E o que acontece? Eu começo primeiro a casa, pra vocês entenderem, tem a cozinha, tem o comedor, que eles chamam de comedor, é onde tem a mesa que você se senta para comer. Ou seja, na casa onde tem... normalmente na casa tem a cozinha, onde você prepara a comida, que tem lá o fogão, a pia, os armários e a geladeira. Algumas casas têm aí também uma mesinha pequena para se sentar, mas geralmente essa mesinha só é para tomar o café da manhã ou comer alguma coisa rápida ali.
Mas para comer as refeições principais do dia, eles têm uma mesa grande dentro da sala de estar. Ou seja, lá tem os sofás, né, ou poltronas e a televisão e essa mesa que é a mesa de jantar, e eles chamam essa parte da casa de comedor. Então, nessa casa eu fazia assim, eu fazia a cozinha, fazia o comedor e eles iam para outra parte da casa para que essa parte se secasse e depois eles trocassem de lado, porque eu limpava a casa com essas pessoas dentro, né? E o que acontece? Eu fiz isso, gente, durante os 2 meses. E quando eu ia passando, acabava a cozinha, eles tinham que sair do comedor e ir pra parte do recebidor, que é a parte da frente da casa. Depois, outro dia, eu posso mostrar pra vocês como que é essa composição de casas aqui, que é um pouco diferente do que nós conhecemos aí no Brasil, mas já tem casas aí no Brasil que também é assim. Não é nada de outro mundo, gente, é uma coisa super normal, só porque os nomes dos cômodos são diferentes. Então, na hora que eu cheguei lá, já tinha chegado uma outra menina que também trabalha para eles, só que essa vem da prefeitura, como se fosse a prefeitura daí do Brasil. Vem pelo governo, essa menina, contratada pelo governo. Eles têm direito de que uma pessoa venha e levante a mulher dele pela manhã, que é a esposa dele, né? Ela levanta ela pela manhã, dá banho nela, deixa ela pronta para começar o dia. Porque ela sozinha não vai fazer isso e ele, como já é de idade, tem as suas dificuldades de locomoção, ele também não dá conta, né? Eles vivem sozinhos, né? Eles têm esses auxílios durante a semana, durante uma parte do dia, mas não fica ninguém com eles lá 24 horas por dia. Então ele cuida da comida, ele faz as coisas pra ela, né? Dá remédio, tudo isso, mas ele não consegue fazer isso como dar banho nela, porque ele não aguenta já carregar o peso dela. E como ela tem Alzheimer... Gente, a ring light apagou de novo. É como eu sempre digo, a vida do crente, ela não é um morango. Então tem dias... Gente, a luz tá dando problema aqui, fala sério, tá toda hora apagando. Tá dando uns pisca-pisca aqui. Continuando, né, gente? Vocês viram que a luz deu problema aí. Deus me abençoe para acabar de gravar esse vídeo. Então, o que acontece? Ele não consegue cuidar dela nesse aspecto, que é cuidar dela para poder levantar ela da cama, dar banho nela. Isso para ele já custa muito. Então, vem essa menina todo dia pela manhã e levanta ele. Então, essa menina também estava na casa quando aconteceu o episódio. E ela já tinha levantado a senhora. E a gente estava na sala, todo mundo ali conversando, enquanto eu acabava de limpar os porta-retratos, coisas assim que tava na sala. Então, ela tinha trazido para eles os medicamentos que eles precisam para começar o mês de janeiro. E eram várias caixas. E ela entregou para ele essas caixas assim, soltas, né? Não entregou dentro de uma sacolinha. Então, ele tinha que equilibrar essas caixas ali na mão e levar para outro lugar onde que ele fosse guardar. Gente, foi nesse momento. Então, foi nesse momento que ele tava com essas caixas na mão, de remédio na mão. Eu precisava que eles trocassem de cômodo para eu poder limpar essa parte onde eles estavam. E isso já era normal, eles já sabiam que eles tinham que se mover para lá, porque é assim sempre. A minha amiga me explicou que é assim que ela fazia essa limpeza dessa casa. Quando ela chegava nessa parte, eles iam pra lá tranquilamente e depois voltavam. Inclusive, nesse recebidor tem uma outra televisão. Ou seja, que eles ficam lá tranquilamente, já era algo normal. E eu ainda falei, gente, eu não quero incomodar vocês. Se vocês quiserem, podem ficar. Eu limpo da maneira que eu puder aqui. Não precisa vocês se levantarem. Eles, não, imagina, a gente vai levantar assim, a gente vai pra lá. Pra que você possa trabalhar tranquila. E aí, gente, ao levantar, eu tava de costa limpando, tirando poeira aqui da parte da televisão. E eles estavam de costas, né? Eu tava de costa pra ele. E ele levantou com esses remédios na mão. Inclusive, eu escutei a menina falando, senhor tal, o senhor quer que eu te ajude a levar esses remédios? Aí, eu acho que ele nem respondeu nada, mas ficou naquela, tipo, não precisa.
E aí, levantando com esses remédios na mão, ele se desequilibrou e uma das caixas de remédio caiu no chão. E tudo isso atrás de mim, gente. E aí a caixa de remédio caiu no chão e ele tentou chutar a caixa de remédio com o pé para poder alcançar ela mais na frente. Para não ter que abaixar aqui tão perto dele, ele chutou mais para frente o remédio e tentou pegar. Nesse chutar, ele escorregou. E tava justo do comedor aqui, entre o portal da porta, gente. Ele tava bem assim na divisão. Aqui tava a porta e aqui tava o comedor. Então, ao cair, ele bateu justamente aqui no portal da porta. O braço dele ficou aqui na lateral da porta e ele caiu pra frente. Gente, ele caiu inteiro no chão. Um senhor de idade. É um senhor obeso, né? Ele não tá dentro do peso dele ideal, eu creio, porque ele tem uma barriga bem grande. Então ele caiu com todo esse peso no chão e o braço dele ficou na porta. Gente, isso aconteceu tudo em uma fração de segundos. E o que foi mais estranho, o que me deixou mais chocada, foi porque é como se eu tivesse visto tudo e eu não conseguisse me mexer, porque foi tão rápido. Eu consegui ver tudo o que aconteceu, mas eu não consegui ajudar, porque foi muito rápido. E eu fiquei me sentindo super mal, porque o meu reflexo viu, mas eu não consegui agarrar ele pra ele não cair, sabe? Quando eu vi, ele já tava no chão. Foi muito rápido. E quando eu vi ele no chão, eu já falei: oh, não, meu Deus do céu, não acredito, o senhor tal, não acredito que o senhor caiu. E aí eu falei: meu Deus, como o senhor tá? E ele falou: não, eu quebrei o braço, eu quebrei o braço, eu tô sentindo, eu quebrei o braço. E realmente, gente, ele não tinha como ele não ter quebrado o braço, porque o braço dele ficou todo pra trás e ele caiu todo pra frente. Foi algo muito forte, sabe? Tipo, a proporção que girou o corpo dele pra onde tinha ficado o braço, não tinha como ele ter essa elasticidade toda. E daí pra frente começou todo o procedimento. E aí é onde está o negócio. Como a gente tem que se comportar aqui se acontece um tipo de coisa dessa, né? Se eu fosse uma pessoa que não tivesse um pouco de noção do que é aqui, de como funcionam as coisas, talvez isso seria muito complicado de se resolver. Por quê? Não seria, nesse caso, não seria tão complicado, porque eu estava lá com uma menina que trabalha na prefeitura, né? Então ela já tem... ela tem conhecimento na área, ela sabe como se comportar se acontecer alguma coisa, tem o número dos patrões dela lá. Mas isso poderia ter acontecido comigo em uma casa de uma pessoa que não tem esse mesmo tipo de acompanhamento. Então você tem que estar inteirada do que é, como funciona, como agir. Imagina, tem pessoas que eu sei que vivem aqui, que são imigrantes, que não sabem, por exemplo, o número de uma ambulância, não sabem qual é o número de um bombeiro. Vive assim no mundo da lua, sabe? Pensando que essas coisas nunca vai acontecer. Então, o que acontece? Uma pessoa de idade aqui, nessa situação que vive esses senhores, né? Que ele já é uma pessoa muito de idade e a mulher dele tem esse problema, eles têm na sua casa, a partir dos 65 anos, um aparelho, né? De telecomunicação. Eles têm um aparelho de telecomunicação que vai direto para uma central de emergência que aciona um alerta. Na Espanha, existe um sistema de segurança para o idoso nesse tipo de situação. O que acontece? Se a pessoa já tem muita idade e vive sozinha, eles disponibilizam um sistema de segurança para essas pessoas. O que eles entregam? É um kit, uma medalha, que é um colar, que tem um botãozinho que eles podem apertar em qualquer lugar da casa, né, que ele vai estar ativo, e tem um dispositivo que é como se fosse um telefone. E desde aí, uma pessoa fala com eles de onde quer que eles estejam na casa e eles podem ouvir, porque é um aparelho que tem uma tecnologia mais avançada, então eles escutam de longas distâncias.
Inclusive, eu fui conversar com a mulher a partir desse aparelho e ela falou, por favor, se afasta um pouquinho do aparelho, porque eu tô te escutando alto demais, né? E eu tava falando numa altura normal. Eu acho, né, gente, que eu tava nervosa. Então, o que acontece? Ao saber disso, que eu já, assim que cheguei aqui, eu já soube disso, né? Eu já perguntei pra ele, falei, Senhor, onde está a medalha? E ele falou, tá pendurada aqui, né? Me falou onde tava e eu apertei. Ao apertar, já começou a sonar o alerta desse aparelho e eu conversei com uma moça que estava de plantão no momento e ela foi me instruindo do que fazer. E aí eu falei pra ela, olha, o senhor acabou de cair aqui. Quem falou com a moça fui eu que tomei a atitude e fui lá e já fui resolvendo tudo. Porque eu já tinha isso na minha cabeça, né? Se passa isso, o que eu fazer? Porque eu sempre tive muito medo disso acontecer. Inclusive, trabalhando na casa da Rosa, eu não sei se vocês conhecem a Rosa, a senhorinha que eu trabalho com ela, né? Dia sim, dia não. Então eu já fico com isso na cabeça, se acontecer alguma coisa, o que fazer? Então eu fui, conversei com essa mulher, falei, olha, o senhor acabou de cair, ele disse que quebrou o braço e eu acho que realmente quebrou, expliquei a maneira como ele caiu e a gente não levantou ele ficou deitado no chão esperando o pronto-socorro, né? Esperando ser socorrido por profissionais, a gente não podia tocar nele. Então o que a gente fez? Enquanto a gente estava falando com essa pessoa, a gente deixou ele parado da maneira que estava. Não tocamos nele, isso é muito importante. A gente não pode mexer na pessoa, porque a gente pode machucar ela muito mais do que ela já tá, né? Isso é regra de segurança, você não mexe numa pessoa que acabou de sofrer um acidente. Então eu fui, conversei com a mulher, expliquei pra ela a situação, tal. E o que eu entendi? Essa pessoa, ela é como se fosse uma ponte entre você, o sistema de emergência normal e tradicional, né? Se você tem algum tipo de problema de saúde, ali, essa medalha você usa ela para tudo. Se você sofreu alguma coisa de saúde, se você foi roubado, se você foi... Qualquer coisa que acontecer na casa do idoso, essa medalha eles podem apertar e pedir ajuda, vocês entenderam? Não é só questão de saúde, mas qualquer coisa. Até se eles estiverem se sentindo muito sozinhos, eles podem apertar essa medalha e eles vão colocar ele para conversar com um psicólogo. É uma coisa, um sistema muito legal que eu acho que o Brasil poderia muito aderir a esse tipo de sistema, porque é muito válido e pode salvar mesmo a vida de muitas pessoas. Inclusive, depois eu posso trazer um vídeo só falando sobre esse sistema, que eu acho que é bem interessante. Vocês deixem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo. Aí, gente, demorou então, depois que eu falei com a mulher, ela falou, nesse momento vocês estão proibidos de tocar todos os telefones da casa. Vocês não podem tocar os aparelhos de celular, não podem tocar os telefones fixos. Vocês só podem falar a partir do celular de vocês. Não toquem nenhum telefone da casa, porque dentro de pouco o pessoal do resgate vai ligar para vocês em qualquer um desses telefones. Então vocês têm que deixar todas as linhas livres. Ou seja, não era ela que anotava as informações que eu dava do senhor que tinha acabado de sofrer o acidente. Ela ia me colocar em contato com alguém profissional dessa área, né? Então ela se encargou de ligar para a ambulância e de avisar os filhos do que tinha acontecido. Mas eu perguntei para ela, nós também podemos ligar para os filhos? Aí ela falou, vocês podem até ligar para os filhos dele sim, mas vocês precisam ligar do celular de vocês. Então ela explicou como que funciona o protocolo e tudo mais, e eu e a menina que estava lá começamos a fazer o que a gente achou que tava bem, né? Avisamos cada filho e tal. Nesse momento, o que aconteceu? A senhora tem Alzheimer, e com isso tem outras consequências que acontecem, não é só o esquecimento, gente. Tem irritabilidade, tem confusão, muitas outras coisas que abrangem esse tipo de enfermidade. Então ela começou a ficar muito nervosa e começou a querer levantar ele. E a gente tinha que controlar ela e
também socorrer o Senhor. Só tava eu e a menina na casa, então a gente decidiu, você se encarga de cuidar dela para que ela fique calma e eu cuido dele aqui até que chegue o socorro, gente. E assim a gente se dividiu. Então eu fui, peguei uma cadeira para ela porque ela não queria sair de perto dele, sentei ela e falei, você pode ficar sentada aqui esperando com que o socorro chegue. Não precisa você sair de perto dele, mas você não pode tocar nele e você tem que ficar calma. E tava falando isso pra ela toda hora, porque ela esquecia do que eu tinha falado. Dentro de 2 minutos ela já tinha esquecido e começava a ficar agitada de novo. E ele falando, você tem que ficar calada, se acalma, não fala nada, eu tô aqui, eu não posso levantar. E ele começou a ficar nervoso também. Eu falei, o Senhor se acalma, o Senhor sabe a situação que ela está, ela não vai entender. O Senhor fica tranquilo que eu vou repetir pra ela quantas vezes for preciso que o Senhor tem que esperar o socorro. Fica tranquilo, não fica nervoso, não fica irritado com ela, porque vai piorar a situação. Então, eu assumi esse papel ali na hora de tentar acalmar todo mundo e esperar o socorro chegar. Gente, eu sei que pareceu que foi uma eternidade. É sério, foi uns 30 minutos até que chegasse os socorristas lá dentro do apartamento. E eu já tava assim, que eu não sabia o que fazer. Falei, caraca, mano, o que eu vou fazer com esses 2 senhores aqui dessa maneira? E a menina que veio pra poder cuidar da senhora, parece que tava mais perdida do que eu, sabe? Porque eu não sei se ela era novata lá, porque eu sei que ela também tava cobrindo férias de uma outra menina que vai lá sempre. Eu não sei, gente, eu sei que ela não tava fazendo nada que eu achei que ela ia fazer, sabe? Eu achei que ela ia pegar ali as rédeas da situação e ia falar, não, isso é assim, isso é assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, isso já aconteceu comigo, não sei o que, sei lá, mas não, ela ficou lá assim, sem muito saber o que fazer e tentava ligar pros filhos deles, mas nenhum telefone que ela ligava dava certo, não sei, eu só falei pra ela, falei, então tenta acalmar aí a senhora que eu vou fazer aqui o que eu posso. Aí eu fui lá, peguei uma almofada, coloquei por debaixo da cabeça dele, porque ele tava tipo, com o pescoço todo solto, assim, tentando manter o pescoço reto, só que ele não tava nem conseguindo encostar no chão e nem ficar reto, então ia doer muito o pescoço dele ficar assim, nessa posição, 30 minutos. Então eu tentei não tocar nada que fosse no braço dele, nem aqui no peitoral, nada que fosse aqui estrutural, né? Só coloquei um apoio para que a cabeça dele ficasse reta, rente com o corpo. E as pernas dele, como ele estava deitado assim, e as pernas estavam tortas, eu coloquei almofadas por debaixo das pernas, porque a perna dele estava cansando e ele já estava sentindo muita dor. Então eu fiz ali o que eu vi que não ia mudar muito a posição que ele estava, para poder não machucar ele mais e deixar ele mais confortável até chegar os socorristas. Então, como tava fazendo frio, e ele tava deitado no chão, gente, aqui é inverno, né? Então eu fui e coloquei também ai, como se chama? Coloquei um casaco que tinha lá, assim, por cima dele, pra ele não pegar tanta friagem, né, do chão. E assim a gente esperou o socorro chegar. Então, o que eu fiz? Procurei lá, nas coisas deles, onde que tinha o número dos filhos. E aí eu falei, Senhor, o senhor tem que me falar, por favor. Tudo isso eu falando o nome dele, né, gente? Tô falando Senhor aqui pra vocês, porque não quero expor o nome deles. O senhor tem que me falar onde tem o número dos seus filhos, porque eu não tinha o número dos filhos deles salvo no meu telefone. Eu só tava substituindo minha amiga, né? Então eu não conheço todos os filhos deles. Eu conhecia um, mas eu não tinha o telefone dele. E aí ele falou, olha, tem um papel grudado aí atrás da televisão com todos os números dos meus filhos. Aí eu falei, pra qual o senhor acha que eu posso ligar? E fui falando o nome. Eles têm 4 filhos. E aí eu falei, esse, ele não, liga pra esse. E aí eu liguei pra esse filho e expliquei tudo o que aconteceu. Ele ainda não sabia de nada, então o socorro, o pessoal desse equipamento, desse sistema de segurança do governo, não tinha avisado para esse filho. Então eu fui a primeira a dar essa notícia. Então, como eu percebi que ele não sabia, eu falei com mais cuidado, né, gente? Sei lá, se a pessoa tá dirigindo, tava... Não sei, eu acho que não se deve assustar as pessoas assim, né?
Então eu falei, oi, eu sou a moça que trabalha na casa do seu pai e aconteceu algo agora aqui com ele escorregou, né, caiu, mas tá tudo bem, a gente já tá aqui com ele, já liguei, acionei a medalha e a gente tá aqui esperando os socorristas chegarem. Mas ele tá consciente, ele tá falando, ele tá... eu acho que ele machucou o braço, mas ele não não perdeu a consciência, não bateu a cabeça. Então, ele falou, não, tudo bem, vocês já chamaram socorro, tudo isso, então eu tô indo pra aí. E eu falei, tudo bem, qualquer coisa que você precisar pode ligar no meu telefone. E nisso, gente, o que acontece? Ele, saindo o Senhor, não tinha, se o seu socorro chegasse, só levasse ele e não chegasse nenhum filho, a gente ia ter que ficar com a senhora, né? Porque ela não tem como ficar sozinha. E eu fiquei super na dúvida. Eu falei, gente, como que funciona isso num momento desse, né? E fiquei pensando na minha cabeça já o que eu ia fazer. Falei, qualquer coisa eu fico com a senhora, né? Eu fico aqui, não vou deixar ela sozinha. É uma senhora que ela é impossibilitada de ficar sozinha. Ou seja, ele é a última pessoa que você poderia machucar nessa casa, gente. Porque ele é o responsável por cuidar dele e da senhora. Ele é a única pessoa lúcida lá dentro da casa. E graças a Deus, dentro de, tipo, uns 10 minutos antes de chegar o socorro, chegou uma das filhas. E eu não quero entrar muito em detalhe a respeito disso, porque é algo muito pessoal deles, do comportamento dela. Não vou generalizar e falar que as pessoas aqui são assim, porque eu sei que não, né? Eu já trabalhei com outras pessoas aqui e sei que não é um comportamento padrão, mas o comportamento dessa menina, dessa mulher, quando chegou lá, eu não gostei nada, eu não achei algo normal, não é o que eu faria com meu pai. E não é a maneira como eu me comportaria se tivesse acontecido isso com um pai meu, sabe? E sei que ela foi, sei lá, super assim, snob, olhou pra situação como se fosse algo que sempre acontecesse. E não sei, gente, um sentimento muito estranho, sabe? Que eu senti na hora ali. E eu fiquei constrangida por ele, sabe? Porque não deixa de ser o seu filho se comportando assim na frente de pessoas estranhas. Eu expliquei pra ela a situação de tudo que aconteceu. Ela queria levantar ele sozinha, sendo que é proibido você tocar numa pessoa que acabou de se ferir, que acabou de sofrer um acidente. A mulher tinha passado todas as coordenadas do que podia e não podia fazer, e essa mulher simplesmente queria levantar o pai dela porque ela não queria deixar ele lá no chão parado. Falou, uma hora ele vai ter que levantar, né? Falou desse jeito, gente. Eu falei, não, você não pode tocar nele, porque é proibido. A gente já recebeu direções do que não se pode fazer. E eu, gente, tomei a frente e não deixei ela levantar o pai dela. Gente, é uma coisa tão óbvia. Como que você vai levantar uma pessoa que acabou de cair e quebrou, sabe que quebrou o braço, e você vai mexer nela se você não é enfermeiro, você não é nada, você não sabe o que foi. Bem, não sei se é porque ela tava nervosa, mas não sei não. Eu acho que ela tava bem consciente do que ela estava fazendo. E ela simplesmente é assim, sabe? E aí, eu fui e falei pra ela o que tinha acontecido. E ela, não, tranquila. É porque eles gostam de passar as feitas de Navidad em el hospital. Gente, vocês acreditam que ela teve coragem de falar uma besteira dessa? Não, gente. Como se ele tivesse provocado a própria queda, sabe? Nossa, uma coisa assim que... Não deu pra engolir não, gente. Tô com isso até hoje aqui. Tipo, que isso? De onde veio isso? De onde veio esse comportamento dessa menina? A senhorinha, como eu falei pra vocês, de tempo em tempo ela esquecia o que tinha acontecido. Por mais que ela tivesse visto, ela não sabia 100% do que estava acontecendo. Então, de tempo em tempo, ela só falava assim, ai, que mala sombra tenho. Era como assim, nossa, algo muito ruim me aconteceu. Ai, meu Deus, como que me aconteceu algo muito terrível, sabe? E ao falar assim, era o que ela tava sentindo de verdade, gente. Do fundo do coração dela. Sabe quando a pessoa fala assim, com sentimento mesmo? Era o marido dela caído ali no chão, quem cuida dela todos os dias. E ela não podia fazer nada, sabe?
E ela tinha o sentimento, mas ela não sabia 100% do que estava acontecendo. E uma dessas vezes que ela falou isso, a filha dela foi e falou: Mamá, já está, não é para tanto. E como falando, tipo, mãe, para com isso, não seja tão exagerada, sabe? Já tá bom, não foi nada demais. Aí depois que ela viu que ela tava sendo super estúpida, aí ela viu que eu tava olhando pra ela, tipo, como ela tava se comportando com a senhora, né? Aí ela, ele não vai ficar internado por causa disso não, mamãe, fica tranquila. Gente, dentro de um minuto, assim, um minuto não, né? Uns 30 segundos de conversa, ela oscilou, assim, a maneira como ela tava falando radicalmente, porque ela percebeu que ela tava sendo estúpida, ignorante, sem educação. E aí ela mudou a maneira dela falar, porque ela viu que isso não tinha lógica. Terceiro fato que aconteceu depois que essa filha chegou. O socorro chegou, né? Eles levantaram ele. Aí começou todo o procedimento, que é... Eles levantam, sentam ele, medem a pressão, toma a temperatura, mede a glicose e faz vários procedimentos lá antes de levar ele para a ambulância. E quando mediram a pressão dele, aí o socorrista falou, a pressão dele tá boa. Aí ela, ai, que raro. Como se, nossa, nem acredito que a pressão tá boa, como sempre a pressão tá horrível, né? Como se fosse algo assim, nossa, sério que tá boa a pressão dele? Gente, zero preocupação, super irônica, sabe? Se comportando com uma ironia que eu não entendi, de verdade, eu não entendi. Eu não consigo saber de onde que veio isso, não. Isso não tá normal na minha cabeça que um filho se comporte com um pai de idade nessa situação. Então, a continuação disso foi que ao cair ele tinha perdido os sapatos, e inclusive eu acho que esse sapato que ele tinha foi um dos fatores pelo qual ele caiu, porque era um sapato super vagabundo, era uma sapatilha de ficar em casa, e eu acho que ela escorrega muito, e foi um dos motivos dele ter caído. Aí, então ele precisava calçar um sapato normal para poder ir pro médico. E aí o socorrista pediu, tem que colocar sapatos nele. Ele já estava bem vestido, com uma camisa social e uma calça social normal, que ele fica em casa. Que eles, normalmente aqui os espanhóis, eles sempre estão prontos para sair na rua. Então eles dentro de casa mesmo já vestem uma roupa normal para poder, ou se eu preciso ir na padaria, se eu preciso ir no mercado, eu já tô pronto para sair, sabe? Então ele já tava com uma roupa normal, e como ele não teve fratura exposta nem nada, não se sujou de sangue, então ele ia com a roupa que ele tava mesmo. E aí, gente, na hora de calçar o sapato, ela veio com uma calçadeira dessas de plástico, sabe? Que essas pessoas de idade usam pra poder ajudar a calçar o sapato, e entregou pra ele, como se ele pudesse calçar o sapato dele sozinho, sendo que o socorrista já tinha falado, realmente ele quebrou o braço. Ela queria que o pai dela, com o braço quebrado, calçasse o sapato sozinho. E eu vendo aquilo tudo lá de longe. E não queria me meter também, não queria ser metida, né, gente? De entrar no meio da situação ali, sem ter sido chamada. Então eu fiquei de longe olhando aquilo e achando um absurdo. E falei, a primeira deixa que eu tiver, eu tomo à frente e calço esse sapato nesse senhor. Porque eu não vou ficar aqui parecendo uma doida esperando. Me dá igual que eles reclamassem pra minha amiga que eu tivesse me metido, que eu tivesse me comportado com falta de... Não tô nem aí, gente. Olha isso que tava acontecendo. Isso era absurdo, sabe? E aí ela foi tentando calçar o sapato dele com a calçadeira, porque ela não podia se ajoelhar e ajudar o pai dela, só subiu o sapato pra cima. Gente, era um sapato que tinha um elástico do lado. Era só dar uma esticadinha que o sapato entrava, sabe? Aí ela foi e falou assim pra ele... Bem, né, papá? Vamos, papai, me colabora um pouco, ajuda, né? Põe força, vamos calçar esse sapato. Aí ele foi e falou, com isso não dá, com a calçadeira não. Aí ela falou, deixa eu tentar. Aí ele pegou a calçadeira
e foi se movendo pra frente pra tentar calçar o sapato sozinho. E ela assim, na frente dele olhando. E aí o socorrista falou, ele não pode fazer isso porque ele tá com o braço quebrado. Ele não pode calçar o pé sozinho, o sapato sozinho. Aí foi, gente. Nem o socorrista também não ia tomar a frente e calçar o sapato no pai dela, né? E aí ela foi e falou assim, então vamos calçar essas outras sapatilhas aqui mesmo. Ia calçar as mesmas sapatilhas que ele tinha caído. Falei, não. Pode esperar. Senhor, falei o nome dele, falei, senhor, o senhor deixa eu calçar os sapatos do senhor? Eu acho que eu consigo. E aí foi eu, gente. Abaixei lá, me ajoelhei no chão, peguei os sapatos e coloquei o pé dele dentro. Ele forçou um pouquinho e com a meia o pé dele escorregou pra dentro. Gente, não tinha nada demais. Nada demais. Eu não tô falando isso daqui pra contar vantagem, não. Isso é um mínimo, gente. Isso é uma besteira fazer isso, sabe? É tão ridículo, é tão nada isso, que chega a ser absurdo. Mas tá. Foi isso que aconteceu. Ele calçou o sapato, né? Eu fui e fiquei esperando ver o que acontecia. Fiquei sentada lá com a senhora. Acabei e tinha que terminar também de limpar a casa, porque eu não tinha terminado. E até aí eu já não sabia mais o que ia acontecer. Eu sei que eles iam levar ele pro médico para fazer bateria de exames, ver raio-x, tudo isso. Só que quem ia ficar com a senhora? Até agora a filha dela não tinha me falado nada. Então ela desceu com os socorristas e foi lá pra ambulância. Demoraram uns 20 minutos lá pra baixo. A menina que tava lá comigo, ela já tinha ido embora. Ela falou, gente, eu tenho que ir em outra casa, eu não posso ficar. Então só ficou eu lá e a menina já tinha ido embora. E aí eu fiquei sozinha com a senhora e com a casa por acabar de arrumar e sem saber o que ia fazer. Mas nada, eu falei, não é possível, né? Essa mulher vai subir aqui de novo e vai me falar alguma coisa. E aí, quando ela voltou, o pai dela parece que já estava mais ou menos encaminhado. Ela disse que a porta da ambulância não queria abrir. E eles demoraram não sei quanto tempo lá com ele pro lado de fora, esperando resolver esse problema da ambulância. E aí ela me perguntou, quanto tempo você tem que fazer aqui hoje? Aí eu falei, normalmente eu tenho que fazer 3 horas, mas às vezes eu acabo antes, então eu faço menos horas. E eu falei, mas se você precisar, eu posso ficar as 3 horas. Falando isso, faltava 1 hora pra dar as 3 horas que eu tava lá, sabe? Aí ela falou, se você puder ficar com a minha mãe 1 hora, a gente resolve quem vai poder vir aqui buscar ela. Pode ser eu, pode ser uma funcionária minha. Ela é dona de uma rede de lojas aqui, sabe? E aí ela falou, porque eu tenho que ir lá na loja resolver algumas coisas que ficou pendente, organizar lá, para depois ficar com o meu dia livre. Falei, tudo bem, você pode ir, eu fico aqui com a sua mãe. E aí eu acabei de limpar o apartamento nesse tempo, e na verdade nem foi ela que veio, foi aquele filho que estava vindo, que eu liguei para ele naquela hora, foi quem chegou. E foi ele que ficou responsável com a mãe dele. E daí ele me pagou e eu fui embora pra casa, gente. E ficou essa história pra eu poder contar. Que também eu... Gente, várias coisas que até agora eu tô tentando entender. Que é isso? Que foi isso que aconteceu? Eu passei 2 dias tendo pesadelo com essa situação. Sonhando toda hora com ele, comigo vendo ele caindo de novo, gente. Não, foi um negócio assim que abalou meu coração, sabe? Porque é diferente você ver uma pessoa normal, assim, né, saudável, jovem, caindo, se machucando, do que você ver uma pessoa de idade nessa situação que eles vivem, né? Um depende 100% do outro. E do que, não sei, me abalou muito, sabe? Me abalou muito e a maneira como essa filha se comportou me abalou ainda mais. E me deixou várias coisas na cabeça, assim, sabe? Do sentido da vida, do sentido de como criar os filhos, em que momento pode ser que a pessoa vá para esse lado e se torne uma pessoa tão rude, tão amarga, sabe? Que não tenha compaixão de uma pessoa num momento desses. E ficou vários pensamentos, mas
o que a gente pode fazer é muito pouco nessa situação, né? Porque já estão sendo cuidados por pessoas adequadas, né, o governo se encarga de boa parte do cuidado deles, porque aqui realmente muitas pessoas sofrem de carência de filho e os filhos crescem e não dão valor nos pais. Isso que a gente vê aí muito no Brasil, de que o pai de idade vai ser cuidado pelos filhos, aqui se vê muito pouco, gente. Se vê bem pouco. Ou a pessoa lá acaba a vida dentro de um asilo ou nessas situações que eu acabei de explicar pra vocês, que é dependendo de cuidados assim, né? Picados. O vídeo de hoje não foi um assunto muito legal, né? Mas é algo verídico, algo que aconteceu comigo. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Me comenta aqui nos comentários abaixo o que vocês acharam dessa situação, o que vocês fariam no meu lugar, né? Se inscreva no canal, deixa seu like, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo e ajuda a trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Um beijo, fica com Deus e tchau!